Bom dia, meu nome é Daniel e aqui eu vou começar o tutorial, né, da atividade avaliativa 5 de Eletrocomp. é, e o nosso objetivo é mostrar um pouquinho sobre o uso do software GPMax, né, para modelar um problema mesmo, que no nosso caso, né, vai ser uma detecção, esse E-scan, de um metal cilíndrico enterrado em um meio dielétrico. Então, o GPR Max, né? Esse aqui é uma documentação de um tutorial do GPR Max, essa página que está aberta, e aqui tem essa opção desse arquivo para a gente baixar, que no caso, né, são as configurações dessa detecção do metal cilíndrico que a gente vai fazer. E baixando esse arquivo, a gente obtém ele aqui do lado, já baixei ele, e as configurações, basicamente, né? Começando aqui, a gente tem o domínio do nosso problema, basicamente o escopo, né, do nosso problema. Aqui a gente já tem as coordenadas dx, dy, dz, que estão, né, dentro do nosso domínio. E aqui a janela de tempo, né, que vai ser executado, que é aqui, né, 3 vezes 10 elevado a menos 9 dá 3 nanosegundos. E bom, aqui são as propriedades do material, né, do nosso detector. É, Aqui são as propriedades da nossa forma de onda, e basicamente, né, a gente tem a configuração da forma de onda, e aqui a amplitude de um, aqui a frequência também, né, lembrando que isso dá 1,5 GHz, sendo que, né, frequências, ondas, né, com maior frequência, ela obtém uma menor profundidade, mas uma melhor resolução, né? E uma onda com menor frequência, ela obtém uma maior profundidade, só que uma menor resolução. Então tem esse ganho, essa perda aí que a gente pode fazer. E aqui seria uma onda de alta frequência, e aqui também a gente tem as configurações do nosso transmissor, basicamente, né, que é composto também pela identificação do transmissor aqui, e aqui as coordenadas, e aqui as configurações do nosso receptor, que aí são as coordenadas mesmo do nosso receptor. Aqui a gente tem as configurações do nosso problema só, né, o box e cilindro são as coordenadas, o escopo aqui do nosso problema mesmo. E o Geometry View é basicamente para plotar os gráficos depois. E, bom, a gente pode rodar dois comandos aqui para a gente rodar o modelo e criar os gráficos para a gente analisar. Basicamente aqui eu já estou no terminal do, do problema, do Anaconda. E aqui, rodando o comando, a gente vê que já foi executado o nosso arquivo. E aí, nele, a gente até vê as configurações também que a gente tinha estabelecido no nosso arquivo. Por exemplo, aqui a gente pode ver que a gente tem um domínio que a gente tinha estabelecido também. Aqui a janela de tempo também que a gente tinha estabelecido, né, 3 nanosegundos, até o que eu tinha falado. A forma de onda também é mostrado aqui no terminal, né, executando o arquivo. A amplitude, a frequência aqui também. Então aqui é só um exemplo, né, que executando no arquivo é mostrado também as configurações que a gente tinha estabelecido. E para a gente visualizar os resultados, né, a gente roda esse outro comando aqui do tutorial e a gente consegue ver os resultados de fato. E aqui é mostrado o campo na esquerda, né, o nosso campo elétrico nas coordenadas x, y e z. E aqui no lado direito, o campo magnético, né, nas coordenadas x, y e z. E como é falado aqui no tutorial, a parte inicial, né, do nosso sinal, de 0,5 a 1,5 nanosegundos, então essa parte aqui de 0,5 a 1,5 nanosegundos, representa a onda do transmissor para o receptor. Então, até 1,5 nanosegundos é a onda que vem do transmissor para o receptor, e aí depois disso é a onda que é refletida pelo metal cilíndrico. Então, a gente vê que até muda a polaridade, igual é falado aqui.
Então, primeiro veio a parte de onda, né, do transmissor para o receptor e depois, a partir de 1.5, vem a onda refletida do metal cilíndrico. E, e essa primeira parte, né, do Wave-Scan é basicamente isso. E agora falar um pouquinho sobre o P-Scan, que basicamente, né, é a execução do scan A, só que a única diferença que a gente tem é que o nosso transmissor e o receptor, eles são movidos ao longo do alvo, né? Que o nosso alvo, no caso, é o metal cilíndrico que a gente quer detectar. Então, as únicas diferenças que a gente tem para o A-Scan é basicamente essas duas configurações, que são justamente os passos, né? Basicamente a gente pode dizer assim, do nosso transmissor, esse SRC Steps, e do nosso receptor, que no caso seria RX Steps. Então a gente tem essa principal diferença aí do Scan A. E a gente define isso, né, o número de vezes que a gente quer executar isso. É, o número de vezes que a gente quer executar o ascan. Se a gente der, por exemplo, esse comando aqui, o ascan vai ser executado 60 vezes, que no caso seria o número de traços, né, do, do scan A. É, e com isso a gente basicamente gera 60 arquivos, né? Porque a gente está executando isso 60 vezes e aí a gente tem que concatenar basicamente, né? Esses 60 arquivos com esse comando, que aí é combinar esses 60 arquivos, né? E aí depois disso a gente obtém o resultado, né? Executando esse último comando aqui. É, eu não vou executar agora no terminal porque isso acaba demorando alguns minutos, então eu já tenho a imagem pronta aqui, que basicamente é essa imagem aqui que foi reproduzida, e a gente segue as mesmas configurações, né, do scan, que basicamente aqui é o tempo, né, pelo número de traços, e essa barra aqui é a intensidade do campo, bom, a gente tem aqui, né, de 0,5 a 1,5 nanosegundos, a gente tem mostra a intensidade de novo, né, da onda do transmissor para o receptor. E aqui, depois, essa onda aqui que está meio arredondada, já é a onda refletida, do nosso material. Então já mostra a onda refletida. E, bom, e é basicamente isso.